Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e esse é o Vamos Falar. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Você sabe o que é? Você já teve? Conhece quem tem? Sabe a diferença entre depressão e tristeza? Bom, se você não sabe, hoje você vai aprender. Bom, eu queria agradecer as pessoas que estão seguindo. Nós temos recebido um feedback muito legal. Queria pedir para vocês continuarem compartilhando nas redes sociais, o canal, para que mais pessoas possam ouvir a gente e aprender com a gente. E, enfim, né, formarmos aí um grupo de pessoas que se ajudam, que essa é a intenção maior do podcast. Enfim, vamos então ao podcast. A depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. É essencial identificar sintomas e procurar ajuda médica. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor característica por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica, aquela transitória, provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, por exemplo. A perda de um emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas e etc. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las, né? Nos quadros de depressão, por exemplo, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente que o tempo todo, por dias e dias seguidos. Daí começa a desaparecer o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem mais perspectiva de alguma coisa. E ela acha que nada pode ser feito para que isso mude. A depressão ela é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderadas e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. Já sobre as causas da depressão, existem fatores genéticos envolvidos. A doença pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro, mas nem todas as pessoas com essa predisposição reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilho para as crises. Acontecimentos traumáticos da infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas como hipertiroidismo, consumo de drogas lícitas e ilícitas, certos tipos de medicamento. Mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude das oscilações hormonais e que estão expostas principalmente no período fértil. Os sintomas da depressão, além do estado deprimido, que acontece na maior parte do tempo, quase todos os dias, e da anedonia, que é o interesse e os prazeres diminuídos para realizar a maioria das atividades, os outros sintomas que costumam vir junto a esta doença são a alteração de peso, perda ou ganho, distúrbio de sono, que seria a insônia ou a sonolência excessiva, parcialmente diárias, problemas psicomotores, agitação, uma apatia psicomotora, fadiga ou perda de energia constante, culpa excessiva, dificuldade de se concentrar, ideias suicidas, tipo pensamentos recorrentes de suicídio ou morte, baixa autoestima e alteração da libido. Muitas vezes, no início, os sinais dessa enfermidade podem não ser reconhecidos. No entanto, nunca devem ser desconsiderados possíveis referências a ideias suicidas ou de autodestruição. O diagnóstico da depressão ela é clínica e tomada como base os sintomas descritos anteriormente e a história de vida do paciente, além do espírito deprimido e da perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades.
A pessoa deve apresentar também de 4 a 5 sintomas, como a gente falou, dos sintomas que eu acabei de contar para vocês. Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário de várias doenças, sempre é importante estabelecer o diagnóstico diferencial. Já o tratamento da depressão, ela é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Nos outros mais graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos, com o objetivo de tirar a pessoa desta crise. Existem vários grupos destes medicamentos que não causam dependência. Apesar do tempo que levam para produzir efeito e das desvantagens de alguns efeitos colaterais que podem ocorrer. A prescrição deve ser mantida às vezes por toda a vida, para evitar recaídas. Há casos de depressão que existem associação de outras classes de medicamentos, os ansiolíticos e os antipsicóticos, por exemplo, para obter um efeito necessário. Há evidências de que a atividade física associada aos tratamentos farmacológicos e psicoterápicos representam um recurso importante para reverter o quadro de depressão. Recomendações para você que está nos ouvindo aí, que tem depressão ou que alguém na família tem, você pode... É uma forma de você refletir sobre isso. A gente sabe que é uma doença bastante divulgada, porém ela é pouco conhecida no seu íntimo, né? As pessoas têm um pouco de preconceito em relação à depressão, acham que é frescura da pessoa, enfim. A depressão, a gente tem que pensar que é uma doença como qualquer outra. Não é sinal de loucura, nem de preguiça e nem de irresponsabilidade. Se você anda desanimado, triste, acha que a vida perdeu a graça, procure um médico. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida de volta nos eixos. A depressão ela pode vir em qualquer fase da vida, desde a infância até a velhice. Os sintomas podem variar conforme o caso. Nas crianças, muitas vezes, a gente acaba atribuindo as características da personalidade dela. E nos idosos, o desgaste dos próprios anos. A família dos portadores da depressão precisam se manter informadas sobre a doença. Suas características, sintomas e riscos. É muito importante que a família ofereça um ponto de referência para certos padrões, como a importância da alimentação equilibrada, da higiene pessoal e da necessidade e importância de interagir com outras pessoas. Afinal, se trancafiar num quarto às escuras sem fazer nada e nem falar com ninguém está longe de ser um bom caminho para superar a crise, não é verdade? Agora, vamos falar sobre qual é a diferença exatamente entre a tristeza e a depressão. A tristeza, normalmente, ela tem motivo. A pessoa sabe que está triste, já a depressão é uma tristeza profunda e muitas vezes sem motivo. Mesmo se algo maravilhoso acontecer ou estiver acontecendo, a pessoa continua triste. A pessoa deprimida também pode ter forte sentimento de desesperança e pensamentos de morte. Agora aqui, gente, prestem muita atenção, por favor, nessas coisinhas. O que jamais você deve dizer a pessoas com depressão. Você está exagerando, não é tão mal assim. Todos temos problemas, você precisa reagir. Sei o que você está passando, já me senti assim também. Então, né, gente, vamos pôr a mão na consciência, vamos lembrar que cada pessoa tem seus sofrimentos, cada pessoa tem seus fardos. Não vamos diminuir o fardo do coleguinha, né? Aí a gente se pergunta, existe cura para isso? Atualmente, fala-se em remissão completa dos sintomas, mas mesmo nesses casos, não significa que a doença foi curada. Em geral, é necessário permanecer em manutenção, com tratamento a longo prazo. Eu falei mais para trás do podcast que a gente normalmente é dado remédio, né? Antidepressivo, antipsicótico para pessoas que têm depressão. Aí vamos falar um pouco sobre os efeitos colaterais que isso causa, porque a gente sabe que todo remédio, principalmente contínuo, tem uma reação no corpo. Normalmente se ganha peso e dá uma diminuída na libido.
Já o tempo de duração de tratamento com esses remédios, geralmente, quando se trata de um primeiro episódio, por exemplo, é entre 1 e 2 anos de tratamento, mas pode ser necessário reiniciar, em caso a pessoa volte a ficar naquele estado inicial. Também existem pessoas que necessitam desse tratamento pro resto da vida, o que não é sinal de fraqueza, viu, gente? A depressão ela deve ser tratada como qualquer outra doença. Bom, gente, eu peguei esse resumo do Drauzio Varella, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como é a depressão no sentido literal da coisa. E, bom, agora eu vou dar a minha visão da depressão. Bom, gente, eu tenho uma mãe depressiva, eu conheço muita gente que tem depressão. Eu mesmo já tive depressão por um período. E assim, gente, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de se lidar. É difícil. A gente sabe que hoje em dia a gente vive num mundo em que tudo é muito rápido, tudo é muito difícil, tudo é muito custoso, nada do que você faz tá bom, sempre falta alguma coisa, e isso acaba afetando as pessoas, né? Acaba afetando a gente de uma forma muito negativa. E isso faz com que a gente se torne deprimido, fique deprimido. Vou dar um exemplo prático, assim. Não vou expor muito minha mãe, mas eu vou falar de mim porque de mim eu posso falar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 32 anos, praticamente. Eu vou fazer 32 agora no próximo dia 10 de novembro. Mas, assim, eu não tive uma vida muito fácil. Quem me conhece mais profundamente sabe da minha história de vida. Minha infância foi difícil, minha adolescência foi difícil. Eu só consegui realmente ter oportunidades melhores na vida depois dos 20 anos. E isso afetou muito a minha vida, porque ao ver os meus amigos conseguindo as coisas, sendo melhor, como eu vou dizer, não é melhores pessoas que eu queria dizer, conquistando as coisas mesmo na vida, sabe? Estudando, conseguindo fazer faculdade e, enfim, evoluindo, né? E eu para trás, isso me deixava muito triste, muito deprimido. Hoje em dia, graças a Deus, conforme as coisas foram melhorando na minha vida, eu consegui, tô terminando minha faculdade, já tô pensando numa outra, em pós e tudo mais, tenho uma certa segurança no meu emprego. Então, hoje em dia eu tô mais... eu estou me sentindo melhor como pessoa. Mas antigamente eu me sentia muito mal por não conseguir ser como todo mundo. E isso é complicado, né, gente? Então, vamos pensar quando a gente fala com outra pessoa, a forma com que a gente fala com outra pessoa, o jeito que a gente age com a pessoa, porque cada pessoa é um mundo diferente. Então, às vezes, o que para você não é nada, para o outro mundo é tudo. Então, toma cuidado com o jeito que você fala com outra pessoa, toma cuidado com o jeito que você trata outra pessoa, toma cuidado com tudo que você vai fazer, porque para quem tem depressão ou qualquer outro sintoma emocional, ou qualquer outro tipo de doença emocional, uma simples rejeição pequena que para você é bobagem, acaba com a vida da pessoa. Então, vamos pensar, vamos refletir e principalmente vamos se ajudar. Se você conhece uma pessoa assim, que esteja passando por dificuldade, vai lá, conversa com ela, esteja por perto. Por mais que ela te rejeite, porque isso não é que ela queira te rejeitar, é que é um sintoma da própria depressão. Ela acha que não existe uma forma de melhora para ela, mas existe. Então vá lá, fique com ela, não desista dessa pessoa, esteja por perto, converse, seja amigo, faça o que você puder para ajudar a pessoa, que eu tenho certeza que a pessoa vai ficar bem de novo. É isso, gente. Isso foi o que eu pude passar para vocês de informação relativo à depressão e a minha experiência própria. Semana que vem eu vou trazer um convidado para vocês, mas é surpresa, vocês só vão saber no dia. E é isso, gente. Nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado por tudo, por terem ouvido até aqui. Nos compartilhem e até a próxima. Tchau!